A história dos Templários é envolta em mistérios, lendas e intrigas. Essa ordem militar religiosa, formada durante as Cruzadas, exerceu influência significativa na Europa medieval e sua presença em Portugal foi marcante. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como os Templários desempenharam um papel crucial na formação e expansão do Reino de Portugal. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A Ordem do Templo foi uma ordem militar religiosa fundada no começo do século XII por Hugo de Payens e mais 8 cavaleiros franceses, com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Com o apoio da Igreja Católica e de nobres europeus, a ordem cresceu rapidamente e adquiriu considerável riqueza e influência. Os Templários incorporaram e fomentaram no imaginário europeu muitos dos ideais de cavalaria medievais. As noções de honra, altruísmo, autossacrifício na defesa da fé e de nobreza cresciam juntamente com o prestígio dos cavaleiros, que se disseminava por toda a Europa. Apesar de ter sido fundada com o intento de proteger os peregrinos rumo a Jerusalém, a ordem esteve presente também na Península Ibérica antes mesmo da fundação do Reino Português. Pouco antes de Portugal ser um reino, ainda como condado, a mãe de Afonso Henriques doou à Ordem Templária alguns castelos, o que incluía o castelo de Soure, na linha do rio Mondego, sob a promessa de ajuda na reconquista contra os mouros. Por mais que os Templários, na época, tivessem apenas 10 anos de existência, para o condado português, ter uma ordem militar de alcance internacional plenamente estabelecida na fronteira era uma segurança a mais na defesa contra os muçulmanos. E isso foi plenamente aproveitado pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Afonso, desejoso de expandir os limites do reino ante os mouros, doava terras na fronteira moura para serem ocupadas pelos Templários. E os cavaleiros também auxiliaram o reino nas mais importantes batalhas da Reconquista Portuguesa. Os cavaleiros templários participaram, por exemplo, na conquista de Santarém, em 1147. Nesse evento, os monges cavaleiros escalaram as muralhas de surpresa durante a noite, sendo a cidade conquistada logo pela manhã por um pequeno destacamento de 250 cavaleiros. Mas, tão grande quanto o peso militar da ordem era a sua importância para o desenvolvimento das terras e da agricultura. A maioria dos territórios que eram entregues à ordem pelo reino encontravam-se abandonados e devastados pela guerra. Os templários, assim, tinham que reconstruir os locais e, para isso, outorgavam forais e incentivavam a povoação. Os templários estimulavam a distribuição de terras e a sofisticação dos sistemas de irrigação nas terras ocupadas, facilitando o povoamento do local. Um dos exemplos foi o eficiente sistema de irrigação implantado pela ordem no Vale do Rio Zézere, em Portugal. Assim, é importante entender o movimento que era feito. A fronteira, muitas vezes, era chamada de Terra de Ninguém. Era um local perigoso, pois um camponês que lá vivesse estava sujeito à invasão, pilhagens, estupros e sequestro dos muçulmanos. Mas, com o rei doando as terras aos cruzados e esses estabelecendo-se em um castelo e desenvolvendo a região, naturalmente o entorno começava a ganhar a confiança para florescer uma comunidade firme e sólida no local. E assim, com a comunidade estabelecida, os cavaleiros já conquistavam e assentavam o castelo mais ao sul, garantindo a segurança do assentamento anterior e, ao mesmo tempo, usando de base de apoio para penetrar cada vez mais no território muçulmano. E assim, os portugueses, com o auxílio da ordem, iam povoando gradualmente o sul e expulsando os mouros de seus antigos domínios, com a expertise e prestígio da Ordem dos Templários. A ordem acumulou vários castelos em Portugal, como o Castelo de Pombal, o Castelo de Soure e o Castelo de Montalvão. Mas a mais proeminente fortificação templária em Portugal foi o Castelo de Tomar,
um verdadeiro tesouro templário em solo português. Feito com inspiração no domo da Rocha de Jerusalém, a formidável fortificação conta com uma belíssima arquitetura e uma estrutura digna da grandeza da ordem. E claro, a presença da fortificação templária ali deu segurança para que vários aldeamentos surgissem na região, e as terras, outrora vazias, foram efetivamente povoadas. Mas um dos eventos que marcaria a Ordem do Templo seria justamente a separação da direção da Ordem de Castela e Leão da Ordem em Portugal, por intervenção e esperteza do rei Dom Dinis. Quando o príncipe Sancho se voltou contra seu pai Alfonso X em Castela, os templários portugueses apoiaram o rei, ao passo que os castelhanos, o príncipe. Por mais que depois ambos tenham apoiado o rei, Dom Dinis muito habilmente conseguiu usar esse evento de discordância para separar o comando da Ordem de Portugal e de Castela. Isso porque, para o rei, não era interessante que a ordem fosse capitaneada por priores no país vizinho. O rei queria que a ordem em Portugal fosse capitaneada por um prior próprio estabelecido ali e não no reino rival, pelo perigo que isso poderia incorrer. Esse foi o primeiro passo para uma maior nacionalização da ordem. Mas o que ninguém esperava, a essa altura, seria a repentina e abrupta perseguição que os templários passariam a sofrer em toda a Europa. Sendo a Ordem Templária uma das instituições mais ricas do mundo, fazendo empréstimos, dando garantias, seguros e agindo quase como um banco, sendo credora de muitos reinos, ela foi sumariamente perseguida na França pelo rei Filipe o Belo, que inclusive obteve do papado a extinção da ordem e sua perseguição em toda a Europa. Os templários foram acusados de graves crimes do dia para a noite, com depoimentos obtidos sob tortura, que iam desde sodomia até a negação de Cristo. E na França, o rei Filipe queimava publicamente os cavaleiros da ordem que negavam terem cometido tais crimes, mesmo sob tortura, preferindo a morte à desonra. Diante de insultos tão graves e repentinos e de uma resposta tão rápida do papado sem qualquer apuração, o rei Dom Dinis, desconfiado, decide promover inquéritos gerais a fim de ouvir, nas localidades controladas pela ordem em Portugal, se as informações procediam. O rei português pessoalmente ouvia os camponeses, comerciantes e até mesmo os serviçais mais próximos da ordem e, unanimemente, se constatava que as alegações dos terríveis pecados atribuídos à ordem eram falsas. Desse modo, Dom Dinis decide habilmente nacionalizar as propriedades dos templários, incorporando-as à coroa. Mas o papado também não tinha interesse nisso. Para o Papa, as propriedades dos templários deveriam ser passadas para outra ordem religiosa, que deveria ser a ordem hospitalária. Mas, para Dom Dinis, também não era interessante que os hospitalários, uma ordem sobre a qual ele não teria qualquer controle, tivessem a posse de inúmeras terras e castelos em Portugal. Afinal, o próprio Dom Dinis tinha lutado diplomaticamente por anos para que os templários fossem separados da sede de Castela. Entregar tudo para uma ordem estrangeira era jogar fora todo o esforço empreendido. Assim, Dinis chega à solução de, ao invés de se apropriar de tudo, fundar uma nova ordem monástica que absorveria a ordem templária, a chamada Ordem dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a Ordem de Cristo. Essa ordem, com a proteção do Estado, era uma solução perfeita. Garantia para o papado que as ordens religiosas mantivessem o poder dos templários em Portugal, ao mesmo tempo que, para o rei, a ordem passaria a não ter um prior estrangeiro ou uma sede fora de Portugal, tendo assim, por parte do rei, o maior controle sobre a sua atuação. Isso, além, claro, do prestígio e habilidade dos novos cavaleiros templários, que seriam absorvidos pela nova ordem. Assim, diferente da França que queimava os templários, Portugal passa a ser um refúgio para os antigos membros da ordem, que poderiam desenvolver suas atividades com a proteção do Estado português.
Mas, se a Ordem do Templo foi importante para as cruzadas e para a reconquista do território português, ela foi também responsável pela transformação de Portugal em um verdadeiro império ultramarino. Isso porque um dos filhos de Dom João I, o infante Dom Henrique, administrador da Ordem de Cristo, nutria a visão templária de que as cruzadas portuguesas não deveriam se limitar ao litoral. Lutando em Ceuta, atravessando o Cabo Bojador e chegando às fronteiras do mundo, os templários seriam responsáveis por transformar Portugal não apenas em um reino, mas em um império. As caravelas e naus que chegavam aos mares de todo o mundo e que combatiam os mouros em terra e no mar ostentavam o brasão da Ordem Portuguesa, que perpetuava o espírito de cruzada nas mais longínquas terras e mares do mundo. E se você quer conhecer essa incrível saga em como os templários criaram o Império Português, não perca o próximo vídeo aqui do canal. Aproveita e já deixa o dedo no like, se inscreva agora mesmo e compartilhe o vídeo com seus amigos para fortalecer o nosso trabalho.